Também mando pegar a secretária de Cultura da cidade do Recife, Marcelo Canuto, da Fundação de Cultura também do Recife. Nós hoje, a Virginia já colocou, estamos celebrando os 116 anos de Dom Helder e também celebrando, amigos e colaboradores de ontem, principalmente, uma homenagem especial para aqueles que foram colaboradores diretos, trabalharam junto com o Dom Helder e que agora já se encontram com ele fazendo a família do céu, formando a família do céu. Então, uma homenagem a eles. Contamos com a presença de familiares e amigos. Nós sabemos que para Dom Helder a gratidão era um ponto da maior importância. Quando eu estava fazendo uma revisão do texto de Dom Helder sobre gratidão, encontrei Dom Helder agradecendo até a Deus, até a careca dele, porque disse que Deus tinha tido muito trabalho de contar todos os fios, que Deus conta cada fio de cabelo que cai, Então Dom Helder é uma pessoa muito agradecida. E isso IDEC continua nesse mesmo sentimento de Dom Helder, tanto agradecendo a Deus a vida dele, que foi um dom para o mundo, para a igreja do Brasil, a igreja do mundo, e de um modo especial, eu acho que foi um dom muito especial para nós aqui de Olinda e Recife, que tivemos a honra, a alegria e o privilégio de ter Dom Helder conosco durante mais de 35 anos na vida de Dom Helder, ele passou aqui em Recife, dos quais 31 aqui na sacristia da igreja. Então nós vamos dar início à celebração e eu passo a palavra para Manuel Moraes. Obrigado, irmã. Bom dia a todos e todas. Esse bom dia de vocês foi muito fraco. Bom dia a todos e todas. Nós vamos iniciar esse momento celebrativo de 116 anos da vida de Dom Helder Câmara, lançando na nossa página do IDEC um memorial de homenagem aos primeiros fundadores do Instituto Dom Helder Câmara. O Instituto é um legado de Dom Helder, mas também de todos aqueles que viveram e fizeram a obra que hoje é o IDEC. Então nós estamos na página. Eu queria chamar a Rejane para explicar um pouquinho como é que funciona esse processo de homenagem aos fundadores. Bom dia a todos e todas. É uma forma que o IDEC encontrou de homenagear as pessoas que sempre colaboraram com o Dom Helder, seja como acompanhamento médico e amizade, seja ajudando, sobretudo, a ele realizar os sonhos dele, os projetos dele. E aí, a gente, em primeira instância, colocou 13 colaboradores, deixa eu pedir aqui, 13 colaboradores, que a gente convidou os familiares hoje para a gente prestar homenagem. Uma homenagem pequena, mas enorme de gratidão por tudo que essas pessoas fizeram com o Dom Helder. E aí a página, ela vai, eu vou enviar para todos vocês o endereço da página. Ela tem um poema que Dom Helder fez sobre a amizade, e ela tem a foto dos 13 homenageados de hoje, e você clicando em cada foto vai ter uma pequena biografia de cada um e algumas outras fotos, seja com Dom Helder, seja no dia a dia, que foi a forma que a gente encontrou de homenagear os seus queridos familiares. Certo? Então é isso, a nossa homenagem é essa página com as fotos, o reconhecimento por tudo que foi feito com Dom Helder. E agora a gente vai chamar Normândia, nossa diretora de memória, e aí a gente concretizou essa gratidão com um certificado, para entregar a cada família que vocês chamaram aqui. Tá certo? E aí, como era muita gente, aí a gente teve que escolher um representante para falar só, tá certo? Então, a gente vai aqui, tira foto, certo? E no final, o último homenageado, a família vai falar, tá certo? Obrigada a vocês, bom dia. Bom dia. Todas. Com certeza o Dom Helder está feliz com essa ocasião de hoje. Bom, gente, eu gostaria de chamar os diretores do IDEC, conselheiros que vieram.
já havia colaborado com a gente para fazer a entrega do certificado. Senão vai ficar pesado. Bom, gente, essa entrega do certificado, depois de eles a parte virtual e a homenagem aos colaboradores e colaboradoras que ajudaram a construir seus sonhos e realizar os seus projetos. Vamos chamar o nome, vamos chamar por nome os homenageados para entregar aos familiares presentes um agradecimento do IDEC em forma de certificado. Ao final, um representante dos familiares, um representante dos familiares fará a sua fala, representando aqui. O familiar de Antônio Baltar, Letícia. Açoeiro Gomes, representando Açoeiro Gomes. Vamos chamar agora o senador Fernando Doeire para receber, junto com Tereza, a homenagem à dona Carmelita Doeire. Os familiares de Dom José Lamartine, bispo auxiliar de Dom Helder Câmara. Olha ali, Sofia, com a foto de Dona Martini. Venha, Sofia. Representantes Irmã Catarina, também brasileira de Dom Helder. Todas de Irmã Catarina que quiserem vir tirar foto, podem ficar aqui. Representantes de Leda Alves, nossa querida Leda Alves. Beth, cadê Beth para entregar? Faça a entrega do certificado, Beth.
Sara, venha receber de Luiz Tenderini. Marieta Borges, poeta. Silene, entrega de Marieta. As artes aí se encontrando, né? Uma poetisa e uma cantora. Representantes de Padre Reginaldo Veloso. Tereza, vem entregar o próximo certificado, venha. Agora os familiares da querida Zezita. Tereza, faça a entrega do certificado. Os familiares de Padre Henrique, um momento muito especial.
Padre Antônio Henrique, presente. Padre Antônio Henrique, presente. Padre Antônio Henrique. Agora uma homenagem a Padre João Puben, que quem vai receber é o nosso querido Padre e Irmã Wanda. Vem, Irmã Wanda. E agora, por Dr. Ciro Andrade Lima, queremos convidar sua filha, Renata Campos. Tem outra filha presente também. Eita, então quero palha, que bom! Eu tinha visto duas, chegaram quatro. Venha, Padre Fábio, fazer a entrega do certificado. Deixa eu passar por lá que eu já estou Doutor Ciro cuidou de nós até o fim. É um homem que é um exemplo de vida. Doutor Ciro, presente. Em nome de alguns homenageados, já que a gente ainda Me perdoe, é que eu gostaria de acrescentar à lista o arquiteto Zico Caldas, é um dos responsáveis pela construção que está sendo feita aqui ao lado. Eu acho que eu falei com o Del há pouco, e Del já está sugerindo que o prédio seja uma homenagem a Zico Caldas, que estava aqui conosco. Isso, o nome do prédio já estava aprovado pela diretoria, vai ser em homenagem ao arquiteto Zildo Caldas. E a gente vai fazer um registro que aqui, nos 40 anos do IDEC, nós deixamos o nome de todos os fundadores. Os 13 que foram homenageados hoje, nós conseguimos entrar em contato com os familiares para que pudessem comparecer a essa homenagem. E aos poucos nós vamos acrescentando mais homenageados e vamos, se Deus quiser, conseguir homenagear cada um que está aqui desde a fundação. Então isso é um registro importante, porque dessa lista a gente tem aqui presente Tereza Duele, que é nossa sócia fundadora, Maria Laura, que faz parte da diretoria, mas muitos dos que estão aqui só conseguimos homenagear através dos seus familiares. Então, é um agradecimento e um reconhecimento singelo que o IDEC faz, mas para que essa memória ela permaneça sempre presente. Então, continuando, para falar em nome dos homenageados, eu vou chamar o senador Fernando Duele, por sua mãe, Carmelita Duele, que era responsável pelo Banco da Providência, e depois vai falar o prefeito João Campos, por Dr. Ciro Andrade Lima.
irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui. Tudo isso está impregnado. Eu lembro, guardo na minha memória, aqui, lá, a salinha onde ele recebia, aquele terraço, onde ele conversava, onde ele refletia, onde ele aconselhava e onde ele reunia essas pessoas de diferentes perfis, mas que tinham dentro a comunhão de um pensamento de solidariedade cristã de verdade. Eram pessoas que se entregaram à causa e, sobretudo, cada um nas suas atividades entregavam os ensinamentos de Dom Helder, o exemplo dele. Eu queria recordar, minha mãe, eu sempre estava com ela, era o caçula, Tereza, minha irmã, estava exilada pela causa de defender esses princípios, meu irmão estava fora e eu era o caçula e eu ficava com minha mãe. Ia lá, tanto no arcebispado quanto aqui. Já adulto, participava lá do Banco da Providência, tinha um grupo coeso, um grupo de irmãos, na verdade, mas eu gostaria de relembrar um ensinamento que Dom Helder de tantos me passava e me passou. Eu todo domingo eu trazia minha mãe aqui. Ela vinha passar o dia com Dom Helder. Ele já idoso. E ela vinha, almoçava com ele, eu deixava aqui, ela entrava pelaquela portinha do lado. E quando eu voltava, eu entrava para ir buscá-la e para vê-lo. E ele ficava sempre naquela cadeira de balanço, e parecia às vezes, pela idade, estar em região de fronteira, entre o terreno e o divino. E aí eu lembro que, entre tantas passagens, eu lembro que disse: Dom, eu preciso reservar um tempo meu, estou pensando nisso há muito tempo, e eu não sei o que é que faça, porque eu não sei se para meninos carentes, para idosos, eu não sei. O Senhor, com sua vivência, com sua sabedoria, com sua forma de ser, me ajude. Onde é que eu posso contribuir mais? Aí, João, ele disse: não se preocupe com isso não. Pelo que você faz, você não tem tempo de se dedicar a uma coisa integralmente ou a outra. Mas você faça o seguinte: você, no seu dia a dia do trabalho, se coloque à disposição daqueles que chegam e às vezes você não compreende, que às vezes precisam dos seus ouvidos, de sua paciência, de sua mão, de seu olhar. São pessoas que chegam e vocês, às vezes, você, Fernandinho, ele me chamava de Fernandinho, mas você, Fernandinho, não interpreta, você não consegue alcançar. Preste atenção. Todo dia, todos os dias, você encontra inúmeras pessoas que precisam de você. Necessariamente, não é de forma material. Sim, tem muita gente que precisa de forma material. E a gente tem que se juntar para ajudá-los. Mas a gente, sobretudo, a gente precisa emprestar a alma da gente àqueles que precisam do ouvido, do olhar, da paciência e do abraço. Eu parti com isso na minha cabeça. Tinha muita coisa o que fazer, trabalhava muito,
Mas minha mãe estava junto de mim, me lembrando o tempo todo. Olha, você sabe que sua contribuição vai além da presença de coisas materiais. Você precisa se dar. Quem mais dá, quem mais oferece, é aquele que oferece de si. E faça isso de uma maneira silenciosa, as pessoas não precisam perceber isso. Finalmente, aquele velho ditado diz que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Você faz menos pelo outro e mais por você. Então, meus irmãos, em abraçando nessa comunhão todos vocês, a gente renova o espírito de D. Helder. A gente renova a presença dele aqui. E a presença de tantos colaboradores, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, pessoas que acompanharam esse trabalho. Portanto, o abraço aqui é de irmão para irmão, a causa é a mesma, e nós precisamos ter o espírito dele sempre muito vivo dentro da gente. Eu falei essa história não só para me revisitar nela, e eu tento fazer isso o tempo todo, mas também para dividir com vocês que a vida quer. A vida nos angustia no dia a dia. Finalmente nós somos humanos, mas a gente precisa sempre estar lembrado de olhar para o lado, verificar quem está chegando, quem está acanhado por vir, quem está até às vezes envergonhado de nos procurar para abraçá-los, para dividir um pouco das preocupações. É essa mensagem. Falar de minha mãe, eu teria que passar a manhã inteira aqui, porque teria que falar do Padre Henrique, lembro bem dele, Dr. Ciro, Altar. Esse povo fez a resistência junto com tantos. E essa resistência não foi fácil, não. Foi uma resistência muito dura. Eu testemunhei isso. Eu testemunhei na minha casa. Eu testemunhei com amigos que trabalharam com ele, que trabalhavam com ele, que precisavam e que precisaram fugir, correr, e muitos deles foram desaparecidos por uma causa, entre muitas, justiça social. Dizer que D. Helder é de esquerda ou de direita é quem não conhece a vida dele. Ele entrou no grupo dos integralistas lá. Ele entrou na luta para derrubar a ditadura como comunista, mas na verdade o que ele era um homem que buscava a justiça social de uma maneira implacável, de uma maneira corajosa, de uma maneira exemplar e de uma maneira muito bonita. Portanto, é uma alegria imensa, como disse, e foram as minhas primeiras palavras, estar aqui com vocês, dividindo esse momento. Quem, na verdade, deveria, talvez, representando aqui a minha mãe, seria Tereza, porque trabalhou na Operação Esperança. Foi ela que pagou os grandes anos, os melhores anos da juventude, no exílio e os furões da ditadura. Mas, sendo eu, não vamos relembrar isso, vamos relembrar sim o exemplo, a comunhão e a forma solidária e fraterna que D. Helder sempre nos ensinou. Isso que eu estou dizendo, eu digo representando a cada um de vocês. Eu não esperava que Virgínia me fizesse essa surpresa de falar, mas falo inclusive muito emotivo, porque isso me traz as melhores lembranças, as lembranças de quem eu devo tudo.
Muito obrigado. Como é um momento assim, de muita emoção para os familiares, nosso desejo era abrir o microfone para cada um, mas aí diante do horário da missa, né, da cerimônia fica muito longa, então a gente chama alguns. Eu mesmo tinha uma vontade muito grande de escutar os familiares do Padre Henrique, né, deu a vida por essa causa. Então, e fazer muitos agradecimentos. A gente tem, antes de finalizar a cerimônia, não podemos esquecer de quem representa Dom Helder, que são os excluídos. Então, para não passar em branco essas pessoas para quem Dom Helder dedicou a vida, nós fizemos também uma homenagem a todos aqueles que nós consideramos excluídos, que chamamos de Cristo excluído, que são os moradores de rua, são aqueles que Dom Helder tanto prezava. E Antônio Carlos vai receber a placa. Vem, Antônio Carlos, nosso diretor de tantos anos, que a família colabora com o IDEC. Queremos também dizer que iniciamos uma parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, e o IDEC vai entregar uma vez por semana na Casa do Pão 50 litros de sopa e 200 pães. É uma contribuição pequena do IDEC, mas é uma parceria nossa com a Arquidiocese e a Casa do Pão, que teve a participação de tantas instituições. Antônio Carlos está aqui, representando os excluídos. Veja, nós tivemos alguns contratempos, né? Primeiro, bom dia a todos e todas, amigos e amigas nossos, ou através de Dom Helder, né? As amizades também andam pelas ligações afetivas de todos nós, e todos nós temos essa ligação afetiva com Dom Helder. Eu tinha preparado uma fala, porque foi assim que me foi encomendado, mas eu acho que eu vou cortá-la, vou apenas me guiar aqui para não deixar de falar algumas coisas que eu gostaria de falar. Posso botar o microfone aqui para ficar mais livre? Nós homenageamos aqui um dos grandes amigos de Dom Helder, que já partiram para a eternidade. Mas faltou homenagear, e agora nós estamos homenageando um que ainda é muito vivo, o Cristo excluído, que vive em todos e todas aquelas que nós, enquanto sociedade, continuamos a oprimir e a excluir. Como é que Dom Helder entrou nessa causa? Muito pouco ainda, aos 46 anos, ele foi designado no Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro. Fez com perfeição, como tudo que ele fazia na vida. E aí, no final do Congresso, um cardeal francês de Lyon, Légier, disse: Dom Helder, meus parabéns, tudo maravilhoso, mas onde estão os pobres? Aquilo foi um tiro de canhão no coração do Helder. E a partir dali, realmente, dedicou a vida aos pobres. No mesmo ano, fundou a Cruzada de São Sebastião. Construiu 1000 apartamentos no Leblon para os favelados da Praia do Pinto. E disse: isso é um pontapé inicial para eliminar as 150 favelas que existem no Rio de Janeiro, onde não devem mais existir
aonde não deve mais existir, moradores da Praia do Pinto e moradores do Leblon. Todos são filhos de Deus e moradores do Leblon. E logo depois do Helder criou o Banco da Providência, que replicou aqui, dirigido durante todo esse tempo por sua mãe, Fernando, e por sua mãe, Tereza, que era exatamente para ajudar na promoção social dos pobres e dos excluídos. E o Helder vai para o conselho e leva essa questão para dentro do conselho. 10 dias de inaugurado o conselho, ele diz: estamos apresentando aqui um documento, Jesus, a Igreja e os pobres, aos bispos, para que seja considerada sobre as luzes do Espírito Santo a relação de amor que une a Igreja e os pobres identificados em Jesus, a fim de que os homens que olhem para a Igreja hoje nela reconheçam Jesus o carpinteiro. E ele era audacioso. No concílio ele diz o seguinte: como seria bom que acabasse de vez a casta dos bispos príncipes e se firmasse para sempre a figura do pastor, do servidor e do pai. Como seria bom que os sonhos sobre a pobreza da Igreja, a começar pelo Papa e pelos bispos, passasse de um complô de um pequeno grupo para a resolução do colégio episcopal. Isso ele disse dentro do concílio. Sonho com o dia em que o vigário de Cristo possa ficar livre de um Fausto, que faz o gáudio dos granfinos e dos nobres e escandaliza os pequenos e os sem fé. Chamado pelo Papa para uma cerimônia de canonização de 4 beatos, 3 dos quais dedicaram a vida aos pobres, ele diz: eu fiz uma sagrada chantagem. Vou dar meu voto aos 3 bispos protetores dos pobres, mas eu vendi o meu voto exigindo que obtenha do Pai, por Jesus Cristo, a graça para toda a família de ver cada vez mais no pobre o irmão com letra maiúscula, o grande irmão com letra maiúscula, que um dia nos julgará pela maneira de o tratarmos na pessoa dos seus prediletos. Depois, ele faz uma carta para o Papa. Uma carta que tem muito a ver com nós também, comigo inclusive. E diz o seguinte: Santo Padre, as grandes cerimônias da Basílica de São Pedro têm sempre como convidados de honra membros do patriciado romano, os nobres, os ricos, os dirigentes e o corpo diplomático. Queria que no encerramento da segunda sessão do Conselho, e tenho a confiança filial de lhe propor, como convidados de honra, os operários e os pobres de Roma, representando os operários e pobres do mundo inteiro. Essa petição não precisa justificativa, junto ao vigário de Cristo e antigo arcebispo de Milão. Compreendeis como ninguém o alcance desse gesto como símbolo da decisão da Santa Igreja de ser cada vez mais a Igreja servidora e pobre. Paulo VI recebeu todos os escritos sobre a história sobre a Igreja servidora e pobre, inclusive um plano trienal, que é aquele disquinho pequenininho, teve a ousadia de fazer e dá um título. Sabe qual foi o título? Plano trienal para a conquista dos bispos para o ideal da Igreja servidora e pobre. Converter meus irmãos bispos de hoje. Certo? E recebeu do Papa um recado e uma missão. Abençoou de coração o trabalho do Grupo da Pobreza, que era dirigido por ele. Diga isso a seus amigos. E a missão foi velar para que os esquemas do Conselho se embebam da ideia de igreja servidora e pobre. Noutra carta,
que ele mandou para Paulo VI. Ele mandava a carta para o Papa, como a gente manda para o vizinho ou para o amigo irmão. Se o senhor me permitir, Santo Padre, vou colocar nas suas mãos um documento sobre a situação da América Latina e sobre a regra da igreja nesse continente. É mais ou menos a situação de 2/3 do mundo. Aí é impossível ficar no assistencialismo. É necessário quase ir mais longe do que a própria justiça social. Revolucionário. Foi com pleno conhecimento de tudo isso que, em março de 64, 10 dias depois da morte de Dom Carlos Coelho, e isso aconteceu pela primeira vez na igreja, essa rapidez foi a primeira vez na igreja que aconteceu, Dom Helder é chamado pelo Papa Paulo VI para ser arcebispo de Olinda e Recife. Apresentou todas as suas angústias e todas as necessidades de ação que ultrapassassem inclusive a própria justiça social, e Paulo VI o interrompeu e disse: o Brasil entenderá o alcance de sua nomeação para o Recife a uma semana da morte do seu antecessor. Comentário meu: a missão estava dada, validada e referendada. Por tudo isso, não pode causar surpresa a ninguém as palavras dele no primeiro discurso que ele fez aqui. Claro que, amando a todos, devo ter, a exemplo de Cristo, um amor especial pelos pobres. De nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo se não identificarmos o Cristo na criatura humana a ser arrancada do subdesenvolvimento. Por estranho que a alguns pareça, afirmo que no Nordeste, Cristo se chama Zé Antônio Severino. Ex homo, eis o Cristo, eis o homem. Ele é o homem que precisa de justiça, tem direito à justiça e merece justiça. E o que ele fez a partir daí? Uma semana depois, ele resolve abrir as portas do palácio. E diz o seguinte: de dia, o palácio pertencerá à inocência das crianças. E abriu os jardins para as crianças brincarem, e abriu as salas de trono para as crianças brincarem. Então, de dia pertencerá à inocência das crianças e à senhora pobreza, através do Banco da Providência, Dona Carmelita presente. À noite, a inteligência, reflexo da luz divina. Era muito palácio para um destino só. Palavras dele. Convida então os intelectuais, trabalhadores e pobres para organizar as noitadas do solar de São José e relata os resultados. Palavras dele. Continua e aumenta sempre mais a invasão do Palácio dos Manguinhos. As crianças descobriram os tronos. Agora são elas que se entronizam para a grande alegria nossa, minha e de Nosso Senhor. Está sendo recebida com emoção a notícia que os jardins do palácio vão ser abertos à criançada. Como deixar de ajeitar o bom caminho de Elvira? Como abandonar o Severino que mora no alto do lixo? Como não ouvir o Sebastião, que, aspas, velho avulso, e quer voltar para o território dele na Paraíba com seu molequinho e sua negra velha? Tudo tão parecido, tudo, mesmos problemas, mesma bondade, tudo povo de Deus. E se angustia e pergunta: vocês já dormiram num casarão enorme, a sós com Deus e com os anjos? Que vontade eu tenho de encher esses quartos todos do palácio, com todos os que a esta hora dormem ao relento e são, no entanto, mais donos do palácio do que eu. Quando romperemos os preconceitos que nos escravizam e nos tolhem os movimentos e a liberdade? De manhã, quando sento à mesa,
pobres me batem à porta. É ou não é Jesus Cristo quem bate na pessoa deles? O que seria lógico, não pela deformada lógica dos homens, mas pela evidente e segura lógica de Deus. Fazer entrar Cristo pela porta mais nobre e fazê-lo sentar-se à mesa. Cedo a argumentos que não me convencem e aceito a humilhação de ver na própria casa Cristo encaminhar-se a uma porta traseira onde recebe restos de comida, dados com carinho, mas restos de comida. São inúmeros os casos contados pelo próprio Dom sobre sua relação com os pobres, sempre escrito com P maiúsculo, referenciando o Cristo sofredor. E mais numerosos ainda aqueles contados pelas pessoas que com ele conviveram. Fernando acaba de nos contar aqui, e se você tivesse, Virginia, aberta a palavra, a gente ia até o final da tarde, né, ouvindo isso. Né? Daria para conversarmos o dia inteiro e ainda sobraria muito assunto, então vários finais de semana. Quero, entretanto, ao final, fazer referência a algumas ações estruturadoras de Dom Helder aqui no Recife. E escolho a Operação Esperança, o Movimento de Irmãos e as comunidades eclesiais de base, que desde o início têm indelevelmente as suas digitais e que foram excepcionais núcleos da Igreja Povo de Deus na linha da teologia de libertação, que ele implantou aqui com antecipação de mais de 20 anos, agindo nas comunidades e formando lideranças cristãs. Dentro desse contexto, lembro também 3 exemplos que eu chamaria pedagógicos de como se pode agir pela promoção humana, fugindo do mero assistencialismo. O projeto de reforma agrária, desenvolvido em 3 engenhos de Pernambuco, comprados com recursos do Prêmio Livano da Paz que ele recebeu no Japão e que beneficiaram mais de 100 famílias e que ainda hoje têm seus efeitos sentidos, como pode ser visto em depoimentos de beneficiados daquela época ou de seus herdeiros. O outro exemplo é a transformação de um terreno em Janga, chamado de Tururu, onde moravam algumas dezenas de miseráveis em campos de barro cobertos de palha. E esse terreno pertencia à arquidiocese. Quando ele soube, legalizou o terreno, chamou o governador, que na época era Marco Maciel, fez um projeto de urbanização, dividiu em 640 lotes e deu título de posse a cada um dos 640 beneficiários desse projeto. Ainda hoje, com todos os problemas que as regiões periféricas do Recife vivem, esse projeto está de pé e não existe mais casa de barro com coberta de palha. E o terceiro exemplo é interno, é a casa de Frei Francisco, que em 1985 ele construiu como uma casa de passagem para moradores de rua e que hoje acolhe 100 adolescentes por ano em grave situação de vulnerabilidade, complementando sua educação formal, reforçando sua cidadania, suas esperanças e sonhos, seus vínculos familiares, através do projeto Construindo o Cidadão do Amanhã, dentro do ideal do dom de promoção humana e não apenas de assistencialismo. Termino aqui. Por tudo isso e por muito mais que se poderia resgatar da memória da vida e da obra de Dom Helder, o IDEC o homenageia nessa galeria com o Cristo Sofredor. O Cristo Sofredor, que junto a Jesus Sacramental foi companheiro inseparável e íntimo do Dom por toda a sua vida. O Evangelho de São João afirma que é mentiroso
quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama ao próximo a quem vê. Dom Helder foi um homem verdadeiro. Com certeza foi acolhido na glória celeste por Jesus e Maria, como Jesus prometeu a quem sempre socorreu o Cristo sofredor. Vinde, bendito do meu Pai. Obrigado. Vou falar de Dom Helder, passo um ano falando, né? Só os exemplos, Cruzada de São Sebastião, Operação Esperança, Banco da Providência e todas as suas histórias não tem fim. Quero registrar a presença aqui da nossa senadora Tereza Dueire e Tereza Leitão, e do representante do Ministério Público que tomou posse há pouco tempo, Levante, eu chamo de Paulinho, mas é o novo chefe do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Para concluir nossa cerimônia, que a gente está na hora já de iniciar a missa, mas hoje é um dia de celebração e vai ter parabéns para Geralda, que completou 90 anos essa semana, vai ter parabéns para Dom Helder. Nós vamos chamar o prefeito da cidade do Recife, que vai nos brindar com um presente para Dom Helder. Uma banda. Bom dia a todos e a todas. Vou falar rápido. Como diz Geraldo Alckmin, é uma coisa parecida com essa, mas eu não tenho a certeza agora, mas é falar alto para ser ouvido, falar claro para ser compreendido e falar rápido para ser aplaudido. Então, falar rapidinho, mas saudar a irmã Wanda, saudar o Padre Fábio, seu amigo, brother, também me chama, saudar o senador Fernando Freire, saudar a senadora Tereza, saudar a nossa secretária Milu, Cultura, Marcelo Canuto, da Fundação, Virgínia, diretora executiva do Instituto, saudar a Geralda Farias, representante da diretoria, e aproveitar para parabenizar pelos 90 anos, Danilo, nosso secretário executivo, saudar aqui meus familiares, minha mãe Renata, minhas tias Bebete, Cláudia e Tânia, em nome delas, todos os filhos dos homenageados aqui. Eu estou acumulando função, né, falando como prefeito, como neto do homenageado, Ciro, meu avô Ciro. Saudar o deputado João Paulo, o deputado Valdemar Borges, Roberto Franca, querido amigo, procurador-geral Zé Paulo, saudar Vitor, Marcos, nosso vice-prefeito, Cida, Liana, enfim, saudar todos os homenageados do dia de hoje. Hoje é um dia especial. A gente acabou de assinar um convênio que nós tivemos a ideia no ano passado de fazer, né? Então foi feito ao longo do ano passado e a gente assina mais um ano, garantindo um custeio mensal para o Instituto do Helder Câmara. Com isso a Prefeitura fica autorizada a 25 mil por mês, R$300 por ano, para fazer a manutenção e a preservação do acervo de Dom Helder. Associado a esse convênio, a gente também está fazendo um programa de visitação, estimulando as escolas da rede pública municipal a conhecerem a história de Dom Helder. Por que isso é tão importante? Porque a gente precisa, sobretudo, legar às futuras gerações
a oportunidade de conhecer um santo democrata, um santo do povo, um santo da justiça social. Então, essa oportunidade e privilégio que o Recife teve de conviver com o Dom Helder, a minha geração não teve esse privilégio. Então, o privilégio que muitos tiveram aqui, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo e de conviver com ele, mas de a gente poder conhecer a nossa história, isso é muito importante. Principalmente num tempo, não dá para deixar de falar aqui, num tempo onde a gente vê o ovo da serpente autoritária sendo gestada nos ventos das democracias liberais Brasil e mundo afora. Então, é fundamental que a gente possa ter a coragem de fazer isso, de falar, de mobilizar as pessoas pelas boas causas. As causas da justiça social, da igualdade, da fraternidade, poder seguir a palavra de Cristo, mas principalmente seguir naquilo que nos une e naquilo que mobiliza o cuidado com as pessoas. E Dom Helder, tudo que vocês sabem, que a história mostra, foi um exemplo disso. Na minha vida pública, muita gente, eu acho que vê a minha referência muito próxima ao meu pai, ao meu bisavô Arraes, mas eu tive uma relação muito próxima com o meu avô Ciro. Cresci muito próximo a ele, que era o médico de Dom Helder. Minha tia Tânia, minha madrinha que está aqui também, era médica de Dom Helder. E tiveram a oportunidade de cuidar da saúde dele, da vida dele, enquanto ele cuidava de tanta gente. E eu pude ouvir diversos relatos, desde criança, de como era essa relação com o Dom Helder. E eu ouvi meu pai também ter a ousadia de dizer que os dois maiores pernambucanos eram cearenses. Aí ele disse que Miguel Arraes e o Helder Câmara. Então, eu acho que ele disse para agradar uma turma do Ceará que estava na agenda, mas eu fui para o Ceará um dia desses, eu disse que ganhei todo mundo lá do Ceará, na hora. Agora que não mostra esse vídeo aqui. Mas, brincadeira à parte, para dizer que a gente precisa reverenciar e ter inspirações, ter referências na vida. Tudo na vida são as boas referências e bons aprendizados. Então, que a gente faça a memória de Dom Helder viva. Eu fico muito feliz de poder fazer isso enquanto prefeito do Recife e de poder entender que é um compromisso da cidade com a manutenção e com a obra de Dom Helder, com o acervo de Dom Helder. Inclusive, eu acho que a gente pode estudar, Padre Fábio, e acho que Cida está aqui também, dá essa tarefa para você, Cida. Vamos estudar para ver se tem como a gente fazer uma lei, para deixar isso como uma lei da nossa cidade, independente de governo, que seria um compromisso do Estado, de fazer o que é fácil de permanente. Talvez entre o governo e os servidores que são um compromisso do Estado de fazer isso lei, já está a ideia aí, que a gente possa dar continuidade a tudo isso e a obra dele. E eu estava olhando aqui, eu acho muito forte essa frase que vocês escolheram, e eu acho que mostra muito o que é que a gente espera. Antes de terminar, só fazer mais um convite. Eu falei aqui para a família de Padre Reginaldo, a Prefeitura do Recife está com um busto de Padre Reginaldo, é um busto estático. É um busto de Padre Reginaldo pronto, para a gente colocar lá no Morro da Conceição. Então vamos escolher. Vamos escolher uma data, não está definida ainda a data, a gente escolhe com a família e está todo mundo convidado para a cerimônia para fixar o busto do Padre Reginaldo no Morro da Conceição. E vamos terminar dizendo como o Dom Helder dizia, todos juntos poderemos repetir e fazer ouvir o clamor do nosso povo. Todos juntos, sem violência, dentro do Evangelho, podemos e devemos clamar por um mundo mais justo, com condição de paz. Muito obrigado. Agradecemos a todos, sempre numa cerimônia dessa de muita emoção, um horário, o padre já estava me chamando a atenção do horário da missa, nosso arcebispo auxiliar já chegou, está aqui para começar a cerimônia. Fazer um registro, prefeito João Campos, que a Prefeitura do Recife, ela é uma parceira permanente do Instituto Dom Helder Câmara. Seja através desse convênio que está sendo renovado agora, que nos permite manter o acervo
com historiador, bibliotecário. É um acervo de 200.000 páginas manuscritas que precisam ser bem acondicionadas, bem guardadas, digitalizadas. Então isso é um convênio. Nós encerramos um convênio anterior que era de digitalização desse acervo, e esse acervo está digitalizado e com a parceria com a CEP, Companhia Editora de Pernambuco, esse acervo está disponível no nosso site. E foi a digitalização desse acervo que permitiu que nós fizéssemos essa página em homenagem aos homenageados, aos colaboradores. Por quê? Selecionamos as fotos, os textos, as histórias e conseguimos relacionar a história dessas pessoas com a história de Dom Helder por causa da preservação da memória. Fazer um agradecimento especial a Marcelo Canuto e a pessoa, essa equipe maravilhosa, que junto com a Malu Megali faz todo esse apoio. Então nós tivemos o cuidado com o acervo, a digitalização do acervo, que começou com Eduardo Campos, ainda governador, porque é um convênio do governo do estado, da prefeitura do Recife. Nós fizemos o convênio para a visita das escolas municipais, para os estudantes conhecerem aqui o Memorial Dom Helder Câmara, nossa exposição permanente. E nós ainda temos, prefeito, o Recife Sagrado, que aí já vai ficar um convite. Próximo domingo teremos a apresentação do Recife Sagrado com a orquestra aqui, novamente na Igreja das Fronteiras, trazendo visitantes, turismo, arte e cultura, como Dom Helder sempre desejou. Então, o Instituto Dom Helder agradece imensamente essa parceria. Não poderia deixar de citar aqui o apoio também do deputado João Paulo, que nos destinou uma emenda parlamentar e que com essa emenda nós vamos reinaugurar a nossa exposição permanente com acessibilidade, fone de ouvido, tablet, material em braille, e quem puder mais conhecer essa exposição acessível a todos. Muito obrigada, deputado João Paulo, por destinar essa emenda para a cultura. Então, finalizando, é a emenda de Valdemar Borges, muito bem lembrado, Tereza. Nós recebemos também uma emenda do deputado Valdemar Borges, que foi destinada à Casa de Frei Francisco. Vou aproveitar que Sileno está aqui, também pedi uma emenda, né? Porque de emenda em emenda a gente vai reformando o memorial. Então, um agradecimento especial a todos. Quero deixar um abraço muito afetuoso. Nada disso seria possível sem a nossa diretoria que está aqui presente, sem os nossos conselheiros que estão aqui presentes. Irmã Wanda, que é meu braço direito, e meu braço esquerdo, que é Tereza Coelho, viu, Tereza? Não fica aí escondida, não. Boa parte desse sucesso, representando aqui Dona Carmelita, a gente tem o apoio permanente de Tereza. É nossa madrinha aqui no Instituto. Vamos nos preparar para a celebração eucarística. É o dia do Senhor. Mas inspirado, inclusive está no Instagram e no Helder, é iluminado por sua palavra, brother. Há uma encíclica que diz, de Pio XI, então diante do avanço do fascinazismo no mundo, tem uma encíclica que se diz Non abbiamo bisogno, que significa não precisamos do fascismo. E também desse mesmo Papa, Pio XI, meu alemão é péssimo, Mitter Brennerde Sorgen, condenando o nazismo. Em alemão quer dizer com imensa preocupação. Viva a civilização, viva a democracia, viva a Dom Helder Câmara.
vai entrar e aquela música bonita. Manuel vai ter um aviso importante, Memória e Verdade. O bispo vai entrar e nós vamos cantar a música preferida de Dom Helder, Sou Bom Pastor. É bem rápido. Nessa semana, Tereza, Fernando, o prefeito João Campos abriu a cidade do Recife para a visita da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Essa comissão foi restituída pelo governo do nosso presidente Lula e vai estar fazendo a sua primeira atividade na cidade do Recife. O prefeito autorizou a visita aos cemitérios, o acesso aos livros e também vai ser feito o lançamento do busto de Soledade, na Rua da Aurora, onde existe um grande equipamento que está sendo montado. Então é muito importante que a gente acompanhe a visita da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, que vai ter uma audiência pública à tarde na OAB, no dia 13, a partir das 2 horas. Então, a luta por justiça de transição passa por revermos a lei da anistia. A anistia é preciso ser feita a revisão. E ditadura, nunca mais. Muito obrigado. Assessor especialista. É meu filho, Paulo. Você está fazendo especialista. Muita gente tem isso. Pois é, que saudade, né? Tem que passar rápido. Eita, tá desarrumado hoje. Tá. Tá certo. Bom dia. Vou tirar. As intenções da missa de hoje são da Câmara.